Olá a todos e a todas. Como que vocês estão? Faço votos que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maiara Lima, sou antropóloga, gestora ambiental e mestre em agricultura familiar. A gente começou essa série de aulas para a formação de professores e professoras, em que na primeira aula a gente falou um pouco sobre concepções do desenvolvimento sustentável, como é que foi para esse conceito chegar até hoje, né? O que as pessoas entendem. Só que é necessário, né, a gente trazer cada vez mais para a educação esse conceito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre noções, concepções de educação ambiental, levando em consideração o conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. São múltiplas definições para a educação ambiental. A gente já até conversou um pouco sobre, na primeira aula que eu fiz, que eu falei de um contexto histórico. Era interessante fazer esse contexto histórico para preparar o caminho para a aula que a gente vai ter hoje. E aí, é interessante que a gente entenda que um dos objetivos da educação ambiental é para um processo de aprendizagem, de comunicação, nas questões relacionadas com a interação dos seres humanos com o meio ambiente, tanto global quanto natural. E também auxiliar não só os educandos, mas a nós mesmos também, a participar de uma forma responsável e eficaz na prevenção e solução dos problemas ambientais, já que a gente sabe que estamos tendo uma crise, né, dos recursos naturais, está tendo uma crise da gestão desse recurso, né, esse recurso ambiental, bem como também a elevação da vida, a conservação e a proteção do meio ambiente. Tudo bem, a gente já entendeu, né, que é múltiplo, que é uma comunicação entre as pessoas e o meio ambiente, tanto numa escala global quanto natural. A gente precisa entender também a educação ambiental para combater as crises ambientais. Mas qual é a importância, de fato, da educação ambiental? Gente, a resposta é que a humanidade, em geral, e o planeta Terra estão imersos numa crise civilizatória de caráter ambiental e que afeta todos os sistemas, os locais, os regionais, incluindo os seus grupos sociais. Então a gente vai sempre ter que trazer isso à tona, porque se a gente está vivendo essa profunda crise, a gente tem que encontrar meios para solucioná-la. E a educação é uma ferramenta fundamental, aonde a civilização chegou a um desenvolvimento explosivo da capacidade cultural da exploração dos seres humanos e dos meios dos bens naturais. E isso afetou o equilíbrio do planeta. Na aula passada, a gente tocou sobre o antropocentrismo, que é o conceito de colocar o homem no centro de tudo. E esse problema que se instaurou por conta dessa exploração que a gente acabou construindo tanto dos seres humanos quanto do meio ambiente, afetou como o planeta consegue se equilibrar, se recuperar, consegue ser resiliente a esses problemas. Então, essa crise ambiental também é uma crise cultural. Por quê? A estratégia adaptativa do homem aos processos naturais é principalmente determinada por uma plataforma cultural. É aquilo que eu trago para vocês. Cada lugar no mundo tem uma cultura, tem um modo de vida, tem uma perspectiva, tem uma cosmologia. Então, essa cultura, principalmente das sociedades ocidentais, industrializadas, foi uma cultura de mecanismo básico de adaptação à natureza, que combina ferramentas, formas de organização e construção simbólica. As estratégias adaptativas dos seres humanos à natureza foram de curto prazo e estiveram nesse processo de curto prazo, acabou afetando esse lidar com a natureza, esse transformar a natureza sem acabar com os recursos, ou então conseguir trabalhar com os recursos, mas conseguir repor esses recursos para a natureza. Então, as estratégias adaptativas dos seres humanos à natureza foram de curto prazo
em que deixou o lado superficial e a recuperação e subestimando as suas propriedades e leis. Ultrapassar essa crise para voltar a um ponto de relação harmônica entre a natureza e a sociedade requer, então, uma instalação de uma nova cultura, de novos mecanismos, de uma nova adaptação. É aquilo que a gente está conversando ao longo das aulas. A gente tem um padrão, a gente tem um determinado comportamento, principalmente em sociedades que são industrializadas, que em geral estão nas cidades. Para a gente mudar essa concepção de colocar a natureza como um centro, um pilar fundamental, é importante que a gente crie uma nova cultura, uma nova educação. A cultura é uma forma de comunicação do indivíduo e do grupo social com o universo, considerando como uma herança e como uma reaprendizagem das profundas relações entre o homem e os seus meios. Ou seja, as pessoas vão ter que entrar numa profunda conexão com a natureza. Não no sentido romântico, no sentido utópico, mas no sentido de compreender o que ela precisa da natureza para sobreviver. Aí as pessoas vão começar a pensar, eu preciso da água, eu preciso do ar, eu preciso das árvores, dos solos para produzir alimentos. As pessoas começam a entender que elas têm que reaprender a ver a natureza não apenas como uma forma produtiva, mas como uma forma estratégica de desenvolvimento. Então, como fazer isso? Como é que a gente consegue fazer uma readaptação, então, fazer uma nova cultura, novos comportamentos? Não tem como fazer isso sem a educação, gente. A educação é pilar, ela é fundamental. Ela é um dos instrumentos importantes para essa adaptação cultural, tendo um papel fundamental na construção do futuro, uma vez que permite transmitir as características fundamentais da cultura, das técnicas e tecnologias vitais para a sociedade, encaminhada deste modo a assimilar as normas e conteúdos básicos para consolidar a cultura. Então, a gente não pode pensar numa nova cultura para lugares que estão com problemas ambientais, que praticamente são todos os lugares que estão, né, sofrendo, alguns lugares mais, outros lugares menos. A gente não tem como não falar da educação ambiental, que é uma forma de valor ambiental. O que é o valor? São os seus princípios, suas formas éticas, as regras, as leis, as formas que as pessoas têm de cuidar da natureza. Então, vai estar envolvido essa subjetividade do valor ético, que é algo tanto coletivo quanto subjetivo, para falar desses valores. Que valores vão ser esses? Que vão ser diferentes agora da era da modernidade, que a gente já conversou sobre a era da modernidade na aula passada. Já não pode ser igual. Por quê? A gente já percebeu que os valores da era da modernidade não deu certo porque estamos imersos a essa crise ambiental, então a gente tem que modificar, se readaptar. Então a educação, ela é uma necessidade, mas a educação ambiental, ela é um processo que pode salvar a humanidade, gente. Realmente, ela não é uma heroína, não quero trazer aqui um romantismo, um utopismo, não. Eu quero falar uma coisa concreta com vocês. A gente vem construindo essas aulas de uma maneira franca, de uma maneira transparente. Então, a gente já está consciente. Se você assistir desde a primeira aula até a aula que a gente está apresentando agora, você vai ver que a gente está passando por um problema que pode levar a nossa espécie a uma extinção, causada por nós mesmos. Então, como salvar as nossas vidas, o futuro? A educação ambiental acaba sendo uma forma de salvar a humanidade. Mas a humanidade não vai ser salva a não ser por si mesma. Então, essa educação ambiental, ela tem que ser repassada. E é isso, gente, não é apenas para o professor de ciências da natureza, ou então para o professor de geografia. Eu estou citando esses professores dessas especialidades, principalmente dentro da escola. A gente não está falando só do âmbito da escola, porque a educação ela ultrapassa a escola, mas, claro, né, focado na escola, que é o lugar onde os alunos podem receber essas informações. É interessante que todos os profissionais da educação
estejam atentos, estejam ligados a esses conceitos, para que consiga adaptar essas informações para a sua disciplina, para que consiga adaptar esses conhecimentos à sua aula, a sua forma de entregar o conteúdo para os alunos, para as alunas. Então, acaba que todo mundo que é educador, de uma forma geral, precisa compreender esses conceitos da educação ambiental. Porque, como eu disse para vocês, a gente pode auxiliar, nós podemos contribuir para que a humanidade permaneça no planeta. E também a educação ambiental, ela acaba sendo decisiva na transição de uma nova fase ecológica. Por quê? A gente já conversou sobre desenvolvimento, sobre as eras históricas, sobre vários tipos de culturas, falamos sobre as crises ambientais, e aí a gente percebe que a gente tem que viver uma nova fase. E não tem como trabalhar uma nova fase se a gente não estudá-la, se a gente não se educar e não educar o outro ou a outra. Não tem como, é necessário, é uma necessidade humana a educação. E, claro, não é a partir de uma aula, não é a partir de um trabalho individual, um trabalho até mesmo coletivo, que a gente vai mudar isso de uma hora para outra. Eu sempre falo que esses processos são gradativos, mas eles têm que ter um ponto inicial, eles têm que começar. E por isso que a gente está começando aqui no Liberal na Escola, esse tema. O Liberal na Escola também reservou uma série de aulas para tratar desse assunto, pela urgência, pela carência também que alguns profissionais às vezes têm de trabalhar esses assuntos. Então, estou aqui para facilitar, para contribuir, que também está me ajudando muito, porque nesse processo, quando a gente aprende, a gente repassa, vocês sabem bem, professores e professoras, a gente acaba aprendendo duplamente, né? Porque a gente aprende para nós e para o outro e para a outra também. Então, nós temos esse fator decisivo, nós temos esse papel. Claro, isso não pode ser só uma cobrança, só um apelo, isso também tem que ser prazeroso, isso também tem que ser confortável, tem que ser divertido. A educação também pode nos dar possibilidades de formas dinâmicas e alternativas de trabalhar esses conteúdos. Daqui para frente, eu vou trabalhar um pouco mais essas metodologias dentro e fora de sala de aula, mas por enquanto a gente vai começar com esse conteúdo introdutório. A gente vai falar um pouco de valores. Por que valores? Porque a educação, ela acaba influenciando o pensamento político e ideológico das pessoas. Isso é normal. Há 500 anos atrás se tinha uma concepção do mundo, hoje se tem uma concepção diferente. Então, a educação que era feita naquele momento era influenciada por esse contexto. Então, a gente sempre vai trabalhar essas contextualizações para que fique mais dinâmico, que fique mais elucidativo para você entender esses processos. Aí, por exemplo, eu vou usar os valores da modernidade, vai aparecer aqui no quadro para vocês, e os valores verdes. Por quê? Já que a gente vai ter que mudar as concepções, ter novos paradigmas, a gente precisa saber o que a gente fez, o que a gente faz ainda, né? Porque tem muita coisa que ainda se faz dentro do antropocentrismo, e o que seria diferente, o que seria alternativo aos valores verdes, tá bom? Então, como eu falei, valores da modernidade, os procedimentos básicos, antropocentrismo, aceitação incondicional do desenvolvimento tecnológico, ambientalismo. Já os valores verdes, que são os novos valores que eu quero trazer para vocês, para que, se for uma novidade, para que você entenda, para que, se for uma coisa que você já sabe, para que se confirme e para quando você for trabalhar na sala de aula, você faça as suas escolhas. O que eu quero abordar? Eu quero abordar uma nova perspectiva, eu concordo que a gente tem que mudar esses paradigmas. Claro, sozinho a gente não vai conseguir, mas é interessante a gente pelo menos saber que pensamentos são esses. E os valores verdes é o humanismo biocêntrico, que é aquilo que eu falo para vocês, a humanidade vai estar conectada com o meio ambiente, a natureza vai ser um dos pilares principais. Qualidade de vida. Acho que qualidade de vida não é uma discussão para ninguém, assim, muito difícil. Todo mundo quer ter qualidade de vida. De A a Y da sociedade quer ter qualidade. Então, os valores verdes também pensam nessa qualidade. Porém, esse desenvolvimento, ele tem que estar com harmonia com a natureza. E é possível. Tem muitas pesquisas, gente, já citei algumas. Nossa,
eu poderia ficar aqui horas falando de várias pesquisas que trabalham com a tecnologia em harmonia com a natureza. A gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa conhecer isso, mas já existe. Claro, precisa sempre mais de investimentos, porque a ciência, por um bom tempo, usava os padrões tecnológicos mecanicistas. Então, hoje, para a gente ter um outro padrão, é necessário também investimento, mas é inevitável, é um lugar que a gente vai ter que percorrer, construir tecnologias que tenham harmonia com a natureza. Postulados éticos que a gente citou aqui, que eu citei para vocês. Que postulados éticos que se tinha nessa modernidade, né, dessa época do antropocentrismo, que ainda se vive hoje, exagera a ideia do eu, predomínio dos valores materiais, racionalismo de valores patriarcais. Então, pode ser que muita gente não concorde, principalmente na questão do predomínio dos valores materiais. Tudo bem, mas vamos ver o outro lado? Vamos ver o que os valores verdes falam em relação a isso? Ele fala respeito pelos outros, predomínio dos valores espirituais, intuição e entendimento, valores feministas e de igualdade. Vocês veem que os postulados éticos, eles são mais subjetivos, eles levam até em consideração a espiritualidade, porque eles entendem que nós somos um ser completo, que temos várias áreas, temos a vida privada, a vida pública, a vida científica, prática, mas também temos um lado espiritual e que a gente não pode ignorar, porque muitas pessoas, né, vivem assim. Então, respeitar isso. Vou trazer também a dimensão política. Os valores da modernidade: democracia representativa, dependência dos especialistas, segurança nacional e produção militar, violência institucionalizada, soberania nacional. Como é que é a dimensão política lá nos valores verdes? Democracia direta, participação em consulta cidadã, desarme e defesa social e civil, não violência de Gandhi e solidariedade internacional. Os valores verdes, eles acabam sendo bonitos, né? Assim, nossa, que legal, a gente gostaria muito que isso acontecesse, não tivesse violência, que tivesse uma solidariedade internacional. No momento ainda não se vive isso, mas é exatamente esse processo que a educação quer trazer, que começar a demonstrar a possibilidade de mudar essas concepções. Não vai ser de um dia para a noite, mas é necessário que se mude. Por quê? Não necessariamente tem que ser desses moldes que eu descrevi aqui com vocês, mas tem que se adaptar, tem que criar alternativas. Essas daqui que eu citei são algumas, que pode ser aceita por uma maioria ou não. A questão nem é ser aceita, a questão é que a gente traga novas ideias, que a gente traga alternativas, porque o padrão estabelecido, ele precisa ser substituído. Então, ele só vai ser substituído se você trazer novas concepções. E aí, gente, a gente tem diferentes concepções de educação ambiental. A educação ambiental, ela não é única, que ela só tem um pensamento. Pelo contrário, eu sempre tento mostrar para vocês que ela sempre está se mudando, se modificando. As pessoas que fazem educação ambiental sempre estão nesse processo de transformação. E é importante a gente lembrar que toda teoria ou projeto educacional responde a uma utopia social. Quer dizer, constitui um ato político em si, porque está baseado em valores encaminhados a uma transformação social. Ou seja, como eu falei para vocês, há 500 anos atrás existia uma concepção de educação. E essa concepção influenciou as transformações sociais. Isso não mudou hoje em dia. Hoje em dia, a educação também é um ato político em si, também tem um dos pilares, uma transformação social. A gente está vivendo um contexto de crise, então a gente vai ter que se adaptar à crise. Então, acaba que é muito importante. Acaba que é uma tendência ideológica de encaminhar a sociedade a pôr em vigor um certo projeto, em grande parte usando a educação. A educação é fundamental. Em qualquer governo, em qualquer organização, em qualquer grupo humano, a educação é pilar. E aí, falando da educação ambiental,
ela pode ser um mecanismo de perceber problemas e situações, de aceitar a existência não somente de uma função cognitiva, mas também a percepção da realidade pelos diferentes sujeitos sociais e por interesses. Pode ser interesses econômicos, políticos e ideológicos que são manifestados em certo contexto à dependência dos conflitos na ocupação e apropriação dos sistemas ambientais. A educação ambiental ela acaba mapeando diversos setores que participam nas tomadas de decisão, até aqueles que não tomam decisões assim tão influenciadoras, quais são os processos econômicos, ela acaba vendo de uma maneira sistêmica. Vou falar assim de um exemplo a grosso modo, é como ela saísse, olhasse de fora esse panorama geral e conseguisse mapear essas categorias. Desta forma, há modos diferentes para entender, explicar e tentar resolver a crise ambiental contemporânea. Há uma variedade de formas, há uma variedade de perspectivas que eu vou trazer aqui para vocês mais para frente, em relação a essa dependência da concepção política e ideológica por meio de qual está interpretada a questão. Então, vocês acho que já conseguiram entender que tem uma concepção política e ideológica por trás. E não é só da educação ambiental, é de todo o processo histórico humano. Isso é inevitável. Nas sociedades antes de Cristo, tinha uma concepção histórica, uma concepção ideológica política. Posterior, houve outra. Na modernidade, houve uma concepção. Na atualidade, tem outra. No futuro, provavelmente, não vai ser igual. Então, é ideológico e político. E quando a gente trata isso, não é para fazer campanha para algo, para uma teoria ou para uma ideia, não. É para que você se coloque. Quem é você nesse caminho todo? Quem é você? Qual a sua ideologia? Quais são os instrumentos políticos que você acredita? Você tem que saber, como educador, é super importante. E aí essa escolha é sua, mas você tem que ter um posicionamento. Nesse aspecto, não tem como ser neutro, você tem que se colocar num lugar. E aí esse lugar você vai escolher. Eu vou colocar aqui algumas ideias, alguns conceitos dessa educação ambiental, e aí você vai entender o que você quer. Você pode usar um pouco de cada uma, você pode usar uma totalmente, enfim, você pode absorver essas complexidades de conceitos e entender o que você quer nesse processo. Pode-se falar de 4 diferentes concepções filosóficas e políticas na compreensão da educação ambiental. Essas visões apoiam-se em certos modelos de educação, que inclui o pensamento sobre a função social da educação. Aí temos a educação ambiental tecnicista, educação ambiental comportamental, educação ambiental ética e educação ambiental ético-social. Essa é um resumo, um resumão, são 4. Claro que tem outras concepções, mas essas daqui são que a gente vai trabalhar agora, porque além do livro, né, que a gente está trabalhando, que eu falei para vocês na primeira aula, a gente vai colocar aqui para vocês o nome do livro novamente para retomar, tá? E além disso, é importante a gente entender todas essas concepções, todas as escolas, todas as formas que se compreende a educação ambiental para justamente o educador fazer suas escolhas. Falar, nossa, eu compreendo isso, concordo com isso. Discordo da Mayara, não acho que tem que ser por aí, porque às vezes a gente tem que se posicionar, às vezes eu tenho que falar de uma forma categórica, porque também é uma questão ideológica, política, mas lógico, isso aqui não significa que você vai ter que aceitar tudo que eu estou falando, nada é absoluto, como eu sempre deixo claro, mas você tem que saber o que é que aconteceu para você fazer suas escolhas. Por exemplo, a educação tecnicista, ela é uma educação tecnocrática, que ela prioriza as demandas de profissionalização, de educação, visualizada como uma transmissão de conteúdos sistematizados. A gente não pode acabar com o ensino técnico. Isso não é interessante, na verdade, nenhum ensino tem que ser acabado, né, se ele tem uma positividade na sociedade, se ele contribui positivamente. Mas a gente tem que pensar até que ponto essa educação ambiental tecnicista é interessante. Não, até esse ponto é legal, mas começou a ser desenfreado o uso dos recursos da natureza, já não é legal. Então, esse pensamento que eu quero trazer para vocês começarem a ver as variantes, as variações das concepções da educação ambiental.
E aí também, a educação ambiental tecnicista, ela também tem uma reprodução, uma conservação de valores do sistema capitalista, tendo laços estreitos para o aparato produtivo. Prevalece, então, uma concepção pragmática e utilitária da educação ambiental. Então, essa parte utilitária de usar apenas como um negócio, apenas para produzir riquezas, que a gente já conversou, a gente já sabe que não dá mais. Temos que mudar essa concepção. Porém, pode ser que alguém ache que não, que a gente tem que continuar. E a gente tem que falar sobre isso e discutir até chegar num consenso, porque a gente não está falando de opiniões individuais sobre um determinado assunto, a gente está falando do futuro da humanidade. Então, a gente tem que trazer essas discussões de todas as concepções. Mesmo que eu não concorde com alguma coisa ou outra, isso não pode deixar de faltar na aula, não pode deixar de ser citado. Então, como você vai abordar se você gosta dessa educação ambiental tecnicista na sua aula? Que forma você vai trazer de exemplo? Por exemplo, tem várias escolas técnicas federais no Brasil que são muito importantes para a renda dos alunos, para a formação técnica, né, científica, enfim. Então, como é que trabalhar, por exemplo, os professores de escolas técnicas, essa conceitualização de educação ambiental? É um exemplo. E essa visão de educação ambiental é característica do modernismo ecológico corrente, que considera não ser necessário mudar o sistema sociopolítico do capitalismo, mas que é preciso priorizar sua vertente neoliberal com a aceitação da competitividade, do utilitarismo e do eficientismo, o pragmatismo exacerbado como elementos fundamentais na visão do desenvolvimento. Então, vocês vão acompanhar que vão ter concepções, digamos, radicais, que não aceitam o sistema sociopolítico do capitalismo. Tudo bem, mas também tem outras como essa que aceita. Então, é interessante a gente pensar até que ponto a gente concorda com a educação ambiental tecnicista, até que ponto não é mais interessante. Por quê? A gente também não pode se fechar, a gente tem que abrir o leque de opções e entender um pouco de tudo e ver aonde a gente se enquadra. Às vezes a gente pode achar, eu gosto desse item aqui da educação tecnicista, mas eu também acho interessante esse ponto aqui da educação ambiental comportamental, que eu vou citar aqui para vocês. O que ela privilegia? O instrumento comportamental, sim, da teoria behaviorista, que eu acho que muita gente, né, já conhece, que trabalha o comportamento, professores e professoras geralmente estudam em psicologia da educação, em didática, enfim, outras disciplinas. Então, para quem está esquecido, eu dei uma lida para relembrar, mas é algo que geralmente os professores estudam, que estabelece uma relação direta entre a informação e a mudança do comportamento das pessoas. Considera fundamental o científico e tecnológico como a chave da racionalidade ambiental que quer estabelecer. Ou seja, pressupõe que os indivíduos corretamente informados das consequências negativas dos seus atos e dominando os conceitos necessários, podem sim conseguir transformar os hábitos e as atitudes. Por exemplo, preocupa-se bastante em diminuir o lixo das calçadas nas ruas, reduzir a poluição do rio depois de terem sido implementadas, concordam com os indivíduos em economizar água, aceitam os indivíduos a pagar por produtos menos poluentes, ou seja, você não vai ter uma mudança tão significativa no sistema sociopolítico, porque você vai informar para as pessoas que elas têm que mudar os hábitos delas, e aí, a partir dessa informação, as pessoas vão começar a se integrar nesse processo de engajamento para mudança, né, de comportamento que seja mais resiliente. Porém, a gente sabe que tem muitas campanhas de várias mídias, de jornais, até mesmo do Estado, nas escolas mesmo, tem muitas campanhas para não jogar o lixo no chão, para não desperdiçar água, para economizar energia elétrica. Isso é importante? Isso é fundamental. Ou seja, a gente já usa essa teoria da ambiental comportamental no nosso cotidiano. Eu acho que é uma das mais usuais. A gente geralmente tenta envolver as pessoas, os seus comportamentos, a sua individualidade, para que mude. Eu, inclusive, uso muito. Eu sempre falo, gente, vamos se empenhar em trabalhos coletivos de comunidade, seja na sua rua, no seu prédio, no seu bairro.
isso tudo que eu citei para vocês, da educação ambiental comportamental, eu acredito que não só eu, mas muitos educadores já fazem. Mas a gente saber que tipo de conceito a gente está usando quando a gente pede para as pessoas terem mais consciência ecológica, quando a gente quer que ela mude algum tipo de comportamento. Então, a gente já sabe que é a educação ambiental comportamental. A educação ambiental ética, ela reivindica um posicionamento de ordem ética. Refere-se à dimensão subjetiva dos indivíduos e da cultura. Normalmente considera que a chave da compreensão do problema ambiental está no mundo da cultura, quer dizer, na totalidade da vida da sociedade. Ou seja, diferente da educação ambiental comportamental, que ela vai trabalhar algo mais do comportamento individual das pessoas, de informar as pessoas, a educação ambiental ética ela já é mais complexa no sentido que ela quer que mude uma cultura, que mude o comportamento não só individual, mas coletivo. Então, ela é mais exigente, ela vai para uma base que ela precisa ser trabalhada a longo prazo. Você não vai mudar a cultura, por exemplo, a gente sabe que ainda tem uma cultura muito grande na cidade de jogar lixo no chão. A gente tem campanhas informativas para não fazer isso, porque pode ocasionar vários problemas ambientais. Um dos exemplos é as enchentes, porque as pessoas jogam lixo de uma forma inadequada, entopem os bueiros, e aqui na cidade, né, de Belém, na região metropolitana aqui de Belém, é uma área baixa, do mesmo nível do rio, mesmo nível do mar. Então, acaba que qualquer chuva acaba alagando, e isso piora nesses lugares que estão com os bueiros entupidos. Muita gente sabe, claro que pode ser que alguém não saiba disso que eu estou falando, mas digamos que né, nesse contexto que a gente vive hoje, mais de 50% das pessoas sabem dessa informação. Mas ainda assim, mesmo com esses tipos de campanhas comportamentais, ainda não mudou esse hábito. Então, para a educação ambiental ética, para mudar esse hábito, tem que mudar a cultura. E para mudar a cultura, não tem uma fórmula. A educação é um pilar fundamental, como eu falei para vocês, por ser um plano político-pedagógico, que ela tem uma ideologia política também por trás da educação. Então, tem que inserir isso desde cedo para as escolas, desde os ensinos primários. Regras também, normas, porque as pessoas precisam, né, dos seus deveres e dos seus direitos, e muitas vezes é necessário ter uma punição para que se mude esses hábitos. Em vários lugares do mundo, a gente sabe que jogar lixo no chão é crime, assim, a pessoa paga uma multa. Muita gente acha que aqui no Brasil isso deveria ser adotado para que possa mudar essa cultura. Mas não é só através de punições, gente. Querendo ou não, a educação acaba sendo um dos fatores principais. E também exige uma educação encaminhada para a mudança na sensibilidade dos seres humanos, no qual são valorizados a razão intuitiva, o imaginário, o ouvido poético das necessidades espirituais das pessoas. Nessa visão, são considerados como de forma importante tanto o pensamento ético-filosófico na formação das pessoas, como o pensamento científico. Aqui anda lado a lado a pesquisa científica e o pensamento ético-filosófico. Um pouco influenciado pela aula passada, que eu falei do desenvolvimento integral humano, que leva em consideração todo o ser, até o lado espiritual das pessoas, não impondo que as pessoas precisam ter uma prática espiritual, mas respeitando se ela tiver. E levando em consideração isso também como uma forma de saber, uma forma de diversidade social. O aspecto social e econômico é determinado o papel fundamental das comunidades, tanto no processo de apropriação como de gestão. São enfatizados o desenvolvimento local e regional, privilegiando a justiça social sobre o crescimento econômico. É algo que a gente já vem conversando, né, sobre a questão do desenvolvimento sustentável, a necessidade de ter um desenvolvimento local, regional, um microdesenvolvimento para que se alcance escalas maiores, assim como justiça ambiental e justiça social. E aí, essa educação ambiental, ela trabalha para que a humanidade seja equitativa, livre, comunitária, em harmonia com o mercado e a natureza. É exatamente aquilo que a gente conversou na aula passada, que a grande estratégia hoje da inovação tecnológica, inovação de trabalho, enfim, de empreendimentos, é fazer com que o mercado e a natureza estejam em harmonia. E centra nos valores verdes como elemento fundamental
o imaginário social, a educação ambiental ética e, fundamentalmente, pelos movimentos de ecologia radical, como a ecologia profunda. Esse imaginário social, para nós amazônicos, é um pouco mais fácil de trabalhar, porque aqui a gente tem vários imaginários de várias lendas, folclores, de culturas, de danças, de música, e que a natureza sempre está sendo conectada. Sempre a gente, de alguma forma, na nossa cultura popular, que paraense, amazônica, a natureza ela sempre é um fator primordial. Por exemplo, o carimbó, nosso ritmo, nossa música, nossa dança, que atualmente se tornou patrimônio imaterial, né? As músicas, a forma que foi inventado esse ritmo, a gente consegue perceber que foi pela região litorânea daqui do Pará. Algumas pessoas falam que foi no Marajó, outras pessoas falam que foi em Marapanim. Mas essas duas regiões, independentemente de onde tenha surgido, são regiões que têm muitas matas, muitos campos, muitos rios, mares, enfim. Então, geralmente as letras são conectadas com essa relação do homem com a natureza. Então, nossa cultura, nosso imaginário já é muito assim daqui da Amazônia, já está muito ligado com a natureza. A gente precisa só valorizar mais isso, que em outros lugares, principalmente nas grandes megalópolis, nos grandes centros de decisão do mundo, já estão um pouco mais desconectados com isso. A gente ainda tem essa vontade aqui na nossa cultura. E agora eu vou falar da educação ético-social, que enfatiza o papel da formação dos indivíduos, não só no âmbito da educação formal, mas como uma aquisição de um sistema amplo e dinâmico de conhecimentos que seriam adquiridos não somente na escola. Essa visão encaminha uma forma dos indivíduos críticos, capazes de entender também e transformar o mundo e a sociedade. Ver as raízes da crise ambiental na estrutura social, que explica as condições de formação e evolução do meio ambiente. Claro que a escola acaba sendo um lugar central para informar, para educar, para conhecer vários saberes diferentes, mas esse saber em relação ao cuidado com a natureza, nessa perspectiva da educação ambiental ético-social, também leva em consideração a educação para fora da escola, que é muito importante, porque é uma posição ético-filosófica que analisa a crítica do padrão da sociedade capitalista, já esse padrão diferente da educação ambiental tecnicista, que não critica diretamente o capitalismo, né, o sistema sociopolítico econômico capitalista, mas também imagina uma sociedade socialista, em harmonia com seu ambiente, baseados nos princípios da igualdade e na democracia participativa sustentável. Gente, existem vários tipos de Estado, existem vários tipos de ideologias políticas. Existe a capitalista, a socialista, a anarquista e entre outras. Não estou aqui em nenhum momento para tentar influenciar vocês. Eu estou falando o que a educação ambiental ético-social traz. Ela acha que não tem como você conseguir manter os ecossistemas no sistema capitalista. E isso, não só esse livro, só esses pesquisadores que eu trago aqui para vocês, mas também vários outros autores fazem essa crítica, fazem essa ressalva. E considera o Estado como organizador da sociedade, juntamente com os movimentos sociais. São privilegiadas políticas sociais, aceitando-se o planejamento regulado e o papel fundamental da propriedade social. Esta variante da educação ambiental é promugnada pelos movimentos ecossocialistas. O ecossocialista ele surge mais ou menos ali pela década de 70, assim, com força, né? Não que ele foi o primeiro momento de pensar. Então, gente, acho que muita gente já pode ter ouvido falar do sociólogo alemão Karl Marx, que ele traz uma teoria dialética do materialismo histórico que é o socialismo. Ele não foi a pessoa que inventou o socialismo, já existia socialismo antes, mas como ele tinha uma formação em direito, em história, ele era muito estudioso, ele, nesse período que ele vivenciou lá na Alemanha, ele pegou o contexto que ele viveu e percebeu que o capitalismo estava, né, com problemas estruturais, principalmente na questão da superexploração da mão de obra
em relação aos donos de meios de produção, donos das fábricas, em relação ao proletariado, que são as pessoas que trabalhavam, né, a mão de obra. E aí, estou falando dos conceitos de uma maneira muito superficial, só para relembrar um pouquinho, para quem não está atualizado nessa dinâmica. Mas por que eu estou falando dele? Porque eu falei de ecossocialismo. E o ecossocialismo é muito baseado no socialismo marxista. E vale lembrar também que Marx, no período dele, ele não fez um aprofundamento sobre as questões ambientais. Ele também falou de questões mais produtivistas. Tanto que ele estava criticando esse produtivismo para que se tivesse uma melhor repartição dessas riquezas. Mas ele também não toca com profundidade na questão do meio ambiente, até porque nesse contexto que ele vivia ainda não tinha esses debates todos sido instaurados como tem hoje. Mas eu estou falando do ecossocialismo, então é interessante falar dessas referências e que só a partir do século XX, principalmente a partir da década de 70, que os teóricos do ecossocialismo começaram a pensar na questão social, ambiental, econômica. Foi o que eu citei aqui para vocês, dentro da educação ambiental ético-social, que acredita que deva-se ter um ecossocialismo, deva-se romper com o sistema capitalista. Para a implementação de um modelo ético-social para a educação ambiental, baseado no conceito de cultura ambiental, parte-se da observância dos seguintes princípios básicos. A educação ambiental deve ser transdisciplinar, deve ser para a constituição de conhecimento e na solução dos problemas ambientais, e é exigida uma articulação entre ação, investigação e educação, ou seja, ciência vai ter uma ação, vai ter uma investigação para se formular uma concepção que é a educação, que pode estar sendo levada a cabo não somente nas escolas, tá? Lembrando novamente que essa educação, ela está nas escolas, mas ela ultrapassa também os muros das escolas, ela precisa estar em diversos espaços da sociedade. É imprescindível a articulação entre educação formal e informal, por esse meio conhecimento científico, que é conteúdo do ensino formal, deveria levar os educandos à compreensão das causas e dos efeitos dos problemas ambientais e à procura de soluções alternativas. É o que eu havia dito para vocês. A educação formal da escola, das universidades, tem que estar ligada à educação na rua, à educação em outros espaços que não são necessariamente ligados à educação. E também não ser direcionada como algo finalizado e pronto. É sempre nesse processo de construção de saberes. A partir de hoje, a gente consegue entender, né, depois de, né, já na quinta aula ou na quarta, porque já foram tantas, a gente começa a entender esse processo que a educação ambiental, ela não é nada pronto, nada finalizado. É um negócio que tu sempre tem que estar se atualizando, como muita gente fala, se reciclando, porque hoje, que eu estou falando aqui para vocês sobre educação ambiental, esses conceitos, daqui a 2, 3 anos, pode ser que já estejam outros. E já esses que eu falei já nem sejam mais tão interessantes, entendeu? Então, a gente sempre tem que estar estudando, investigando. Considerar a articulação com a vida da sociedade para que se obtenha e funcione a educação ambiental, que necessariamente deve estar vinculado ao seu cotidiano. Ela pode ser efetiva, todos os membros da sociedade participarem das tarefas da melhoria da gestão ambiental. Um pouco parecido com a educação ambiental comportamental, nesse sentido de colocar para o dia a dia, para o cotidiano, para a informação. Mas não só a informação, mas também que todos os indivíduos eles se comprometam em fazer com que se cuide do meio ambiente. Também contribuir para a formação e consolidação de uma mentalidade ambiental a ser caracterizadas pelas seguintes condições: holística, sistêmica e integradora, guiada ao futuro, consciente e reflexiva. Ou seja, quando a gente fala de holístico, sistêmico, é o que eu havia dito na aula anterior. Tu não vai ver a realidade de uma forma fragmentada. Tu vai tentar ver ela como um todo, como cada coisa é interligada à outra. Como a economia está interligada ao meio ambiente, o meio ambiente à cultura e a cultura ao social e assim vai, de uma maneira sistêmica. E então, gente, espero que vocês tenham compreendido as diferenças e as diferentes, porque há diferentes formas
de entender educação ambiental. Mas para entender essa diversidade, tu tem que entender, no mínimo, quais são as concepções que já foram estabelecidas. E essas diferentes formas de abordagem. O que eu havia dito para vocês. Não tem uma fórmula, não tem algo acabado. Você pode gostar algo da educação comportamental, mas também pode achar interessante algo da educação ambiental ético-social. Por quê? Na próxima aula, eu já vou trazer para vocês práticas para dentro de sala e também para fora de sala de aula. Mas antes de trazer essas práticas, é muito importante você se colocar em que lugar eu estou desse pensamento filosófico político. Quem eu sou, o que eu penso para o futuro, o que eu quero para o futuro, como eu entendo esse processo do meio ambiente, da natureza, não só numa questão conceitual, científica dentro dos livros, das pesquisas, mas também o que tu vê como pessoa, quem é você como pessoa. É super importante trazer essas concepções para que vocês façam as escolhas, que tipo de abordagem vocês vão utilizar, principalmente dentro de sala de aula, mas como eu falei também em outros espaços, tá bom? Então, essa aula ela é um pouco mais simples do que a primeira, porque a primeira, quando a gente vai destrinchar um conceito como desenvolvimento sustentável, que eu falei na aula passada, é mais complexo, trata de várias nuances que a gente tem que detalhar. Então, para ficar menos cansativo, a gente produziu aqui no Liberal, na escola, essa outra aula para ser bem leve mesmo, para elucidar as diferentes formas e técnicas de trabalhar a educação ambiental e deixar um bojo de escolha para o educador, para saber o que ele quer, o que ele não quer, o que ele acha que é possível dentro da realidade dele, porque tem muita coisa que na teoria, como a gente fala, né, dentro da academia é muito bonito, mas o que eu posso realmente colocar em prática? E o que é muito bonito e eu não tenho escolha, eu tenho que colocar em prática, porque como eu falei para vocês, a gente está num momento crucial. Tem coisas que se a gente fosse conversar, que eu trouxe aqui para vocês, há 50, 100 anos atrás, seria impossível ser conversado, seria impossível ser trazido isso para um meio de comunicação democrático e livre. Mas hoje em dia já se tem essa possibilidade. Então, muitas coisas que hoje a gente conseguiu de direitos, conseguimos de conquistas sociais, de justiça social, foi através justamente da educação, dos movimentos, da ação política de diferentes atores, e não diferente a educação ambiental, como eu falei para vocês. Ela é também uma ideologia, é também uma postura política, e cada pessoa tem a sua, né, e devemos respeitar, mas acredito que algo que temos em comum, acho que vocês devem concordar comigo, é que a gente quer um futuro para a humanidade, a gente quer que o planeta permaneça, então a gente tem que fazer metodologias com que se tenha essa saúde do planeta, da nossa morada, que é o planeta Terra, tudo bem? Enfim, quero agradecer de novo, não canso de agradecer a atenção de vocês, é sempre um grande desafio estabelecer esse contato, né, através do audiovisual. Geralmente, né, nós temos aulas presenciais, mas a aula virtual, a aula à distância, que eu acho que a maioria da gente, né, que estamos sempre estudando, se informando, acredito que acabamos aderindo a esse sistema remoto por conta de trabalho, por conta de pesquisas e estudos, mas falei já numa aula que dá um nervoso, porque encarar, né, uma câmera, a gente não sabe como a pessoa vai receber do outro lado, e ainda mais falando de um assunto que, por hora, ele é tranquilo, mas ele toca em assuntos que são polêmicos, que são confusos e conflituosos. E como tratar isso? Gente, eu não tenho uma fórmula mágica. Eu tô aqui, né, me entregando para esse trabalho, para esse projeto, e estou tentando fazer o meu melhor. Claro que vai ter alguns erros, às vezes a gente fica nervosa e até mesmo cansa, né? A mandíbula de falar, a gente gagueja, e não é igual a sala de aula, né? Que a gente pode ter uma interação com as pessoas, pode dar uma pausa. A aula gravada não, ela é ininterrupta, então é bem cansativo também para os professores e professoras. Eu sei que essa é uma realidade que não é única minha, que muita gente está passando por isso que eu estou colocando isso também, porque isso também é educação ambiental, a gente trazer
a nossa integralidade, o nosso ser integral como humano, sabe? Não ignorar isso, não é só trabalho e produtivismo, também tem as nossas subjetividades, e a educação é super subjetiva, vale ressaltar que cada professor e professora tem a sua abordagem, tem a sua dinâmica, a sua metodologia, e essa metodologia que eu estou construindo com vocês está se aperfeiçoando cada vez mais em cada encontro, em cada oportunidade que eu tenho aqui de trazer esse conteúdo para vocês. Então, como eu falo, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica positiva para a construção desses saberes, eu deixo aqui os meus contatos profissionais. E se alguém quiser conversar sobre algum assunto, me ensinar alguma coisa que eu falei errado também, de repente pode acontecer, alguma coisa distorcida, e aí querer, como eu falei, fazer uma correção positiva, né, para engrandecer o trabalho, eu estou super aberta, estou super à disposição. Espero muito conhecer vocês que estão daí do outro lado, para que a gente consiga construir uma educação ambiental aqui na Amazônia, que é um lugar ímpar. Não tem como falar de futuro da humanidade se não falar da Amazônia. A Amazônia é crucial para o futuro de todas as pessoas. Então, a gente está num lugar muito especial e, ao mesmo tempo, a gente acaba, como educador, tendo essa responsabilidade de estudar essas temáticas. E, enfim, quero agradecer a atenção de cada um, de cada uma, e até a próxima aula.